Olá, que a paz e a benção de Deus estejam com todos, trazendo muita luz para o dia e para a semana que se inicia. Bem-vindos a mais uma análise a fundo. Hoje o nosso mergulho é em um texto que é, assim, pura poesia. Um dos mais apaixonados e, vamos ser honestas, às vezes um dos mais misteriosos da literatura antiga. O capítulo 4 do livro de Cantares de Salomão. É um texto que desafia a gente, né? Nossas fontes para essa conversa são várias edições de estudo da Bíblia que nos dão não só a tradução, mas também notas de rodapé riquíssimas, comentários sobre o hebraico original, o contexto da época. Enfim, são as ferramentas que permitem a gente viajar no tempo e tentar enxergar o que o poeta original enxergava. Exatamente. E a nossa missão aqui é essa: tentar decifrar o código dessa poesia. Como é que um texto de milhares de anos consegue ser tão sensorial, tão cheio de detalhes para descrever a beleza e o amor? O que faz essas palavras, mesmo as mais estranhas para nós, ainda terem tanto poder? Vamos começar pelo início, porque a abertura já é bem direta, né? O noivo olha para a noiva e diz: "Como você é linda, minha querida, como você é linda." Sem rodeios. É uma explosão de admiração que já define o tom de todo o capítulo. Mas o interessante é que logo depois dessa declaração, a poesia mergulha em comparações que para nós no século XXI são, no mínimo, Curiosas. curiosas é uma forma bem gentil de dizer. Eu li essa parte e, sinceramente, a primeira imagem me deixou completamente perdida. Ele diz: "Seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade." Minha primeira imagem foi literal, de um animal. Se alguém me elogiasse assim hoje, eu acho que ficaria mais confusa do que lisonjeada. Parece quase um insulto. O que a gente está perdendo aqui que faria isso ser o auge do romantismo? É a pergunta perfeita, porque ela obriga a gente a sair da nossa cabeça e entrar na deles. O contexto cultural aqui é tudo. Gileade era uma região montanhosa conhecida pelas pastagens. A imagem que o poeta quer criar não é a da cabra individual, perto de você. É uma imagem à distância. Pensa nisso. Você está longe, olhando para uma colina sob o sol forte do Oriente Médio, e vê um rebanho inteiro de cabras, que geralmente eram de pelo escuro, quase preto. Elas não estão paradas, elas estão se movendo juntas descendo a montanha. O efeito visual é de uma massa escura, brilhante, cheia de ondulações e movimento. Ah, agora a imagem mudou completamente na minha cabeça. Não é sobre o animal, é sobre o efeito visual do rebanho à distância. É o movimento, o brilho do sol no pelo escuro. Faz muito mais sentido. É uma imagem de cabelo longo, escuro, brilhante e cheio de vida. Precisamente. A poesia antiga funcionava muito com essas impressões visuais, com essas paisagens mentais. Não era sobre uma descrição literal, fotográfica, mas sobre capturar uma sensação. E ele continua a fazer isso característica por característica. Sim, o elogio seguinte é mais fácil de decifrar. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas e nenhuma está faltando. Ok, essa eu entendi. Ovelhas brancas, limpas, todas impares, alinhadinhas. Sugere um sorriso perfeito, branco e saudável. Exato. E aí vem os lábios como um fio de escarlate, uma cor vibrante, delicada, e as faces por trás do véu, que ele compara a uma romã partida. Pensa na riqueza dessa imagem. A romã aberta tem aquele tom rosado, avermelhado, cheio de vida. É uma imagem de um rubor saudável, uma beleza sutil que é vislumbrada, não totalmente exposta. O véu é um detalhe importante, né? Dá um ar de mistério, de algo precioso que está sendo revelado aos poucos. Sem dúvida. E a própria estrutura do elogio é fascinante. Ele é metódico. Começa nos olhos, desce para o cabelo, dentes, lábios, faces. É um olhar de admiração que percorre o rosto dela com atenção e carinho. E o que a tradução muitas vezes não consegue captar é a intensidade do original. A palavra hebraica para linda ou bela é yafé. No início ele não diz apenas que ela é linda, ele repete yafé, yafé. É como um eco, uma ênfase que mostra que ele está quase sem fôlego.
A palavra em si tem um peso de admiração que a gente perde na tradução simples. Uau, isso adiciona outra camada. Não é só um elogio, é uma exclamação de quem está maravilhado. Então ele constrói essa imagem super detalhada da beleza dela, usando a natureza como seu dicionário de elogios. Mas aí o poema parece que dá uma virada, né? O foco muda, não é mais só sobre a aparência dela. Exatamente. A câmera, por assim dizer, muda da descrição dela para o efeito que ela causa nele. É aqui que o poema se aprofunda ainda mais. Ele a convida para sair do Líbano com ele e então usa uma expressão que novamente soa muito estranha para a gente. Minha irmã, minha noiva. Essa expressão, minha irmã, minha noiva, com certeza acende um alerta para o leitor moderno. A gente pensa em incesto, em algo proibido, mas pelo jeito a intenção era completamente outra. Completamente. No Antigo Oriente Próximo, chamar a amada de irmã era um termo de profundo carinho. Significava que, além de amante e noiva, ela era sua parceira mais próxima, sua confidente, sua igual, era a pessoa em quem ele mais confiava no mundo. Alguns estudiosos conectam isso diretamente à história de Adão e Eva, quando Adão vê Eva pela primeira vez e diz: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne." É a ideia de encontrar a sua outra metade, sabe? Um par perfeito e fundamental. Então, irmã aqui tem mais a ver com alma gêmea do que com parentesco. É sobre um nível de intimidade que transcende o romance. E essa intimidade o deixa totalmente vulnerável, o que fica claro no verso seguinte, o verso 9. Para mim, esse é o coração do capítulo. Você roubou meu coração, minha irmã, minha noiva. Roubou meu coração com um só de seus olhares. É de uma beleza avassaladora. Pense na força da palavra roubou. Não é você conquistou ou você ganhou. Roubou implica uma ação súbita, irresistível. Ele não teve escolha. Um simples olhar dela foi suficiente para desarmá-lo completamente, para tomar seu coração. Ele está admitindo o poder que ela tem sobre ele. E ele continua a elevar o valor dela acima de tudo que o mundo considera precioso. Diz que o amor dela é melhor do que o vinho e o perfume dela melhor que todas as especiarias. Hoje talvez não pareça tanto, mas naquela época vinho era sinônimo da maior alegria e especiarias eram artigos de luxo absoluto. Valiam mais que ouro. É o equivalente a dizer hoje que o amor de alguém é melhor do que ganhar na loteria e fazer a viagem dos sonhos tudo junto. Ele está usando os maiores símbolos de prazer e riqueza do seu mundo para dizer que a experiência de amá-la supera tudo isso. E então ele usa outra metáfora incrível. Mel e leite estão debaixo da sua língua. Essa é fantástica. O que significa isso? É sobre o beijo dela, as palavras dela. É a descrição da terra prometida, um lugar de abundância, satisfação e bênção suprema. Ao dizer que mel e leite estão debaixo da língua dela, na sua essência, ele está declarando: você é a minha terra prometida. Em você eu encontro toda a doçura, todo o sustento, toda a plenitude que eu poderia desejar. Ela é a personificação da bênção de Deus para ele. Que poderoso! Ela não é só uma pessoa que ele ama, ela é o lugar onde ele encontra descanso e satisfação plena. E essa ideia dela ser um lugar sagrado e especial para ele parece que explode na metáfora seguinte, que é talvez a mais famosa de todo o livro, o jardim fechado. Sim, aqui a gente chega no clímax da metáfora. Ele a descreve como um jardim fechado, manancial recluso, fonte selado. Sobre posse ou aprisionamento. Exato, eu pensei nisso. Parece que ela é uma propriedade a ser guardada. Mas o poema parece ir para um lugar totalmente diferente, de paraíso, de exclusividade mútua. Como que a gente faz essa virada de chave, de posse para honra? A chave é entender que, naquela cultura, um jardim murado e uma fonte selada não eram prisões, eram tesouros. Eram espaços de beleza, vida e frescor, protegidos do deserto árido do lado de fora. Eram privados e exclusivos. Ao chamá-la assim, ele está dizendo que ela é um santuário de beleza e vida, e que ela se guardou para ele. É um elogio à sua pureza e à sua fidelidade. E mais,
Os estudos do texto original mostram que a palavra hebraica para o pomar dela, pardes, é a raiz da nossa palavra paraíso. Ele não está apenas a descrevendo como um jardim, ele a está vendo como o seu Éden pessoal. Um paraíso particular. E que paraíso! A lista de plantas que ele descreve nesse jardim parece um catálogo de uma loja de luxo da antiguidade. Nardo, açafrão, cálamo, canela, mirra, aloés. Por que listar tantas? É só para soar bonito ou tem algo mais aí? Não é só pela sonoridade, é um mapa sensorial e econômico. Cada uma dessas plantas era caríssima e exótica. A mirra vinha da Arábia, o nardo vinha do Himalaia, a canela vinha da Índia. Eram importadas, raras, usadas nos perfumes mais caros, nos incensos do templo, em rituais sagrados. Ele está dizendo que a intimidade com ela é uma experiência que envolve todos os sentidos de forma sublime. Ela, para ele, reúne todas as riquezas, todos os aromas, todos os prazeres mais exóticos e valiosos do mundo conhecido. É como se ela fosse um tesouro que contém todos os outros tesouros do mundo. A beleza dela não é comum, é extraordinária, rara, preciosa. E lendo com atenção, eu notei uma progressão. Primeiro, ele a chama de jardim, um lugar que contém coisas preciosas, mas logo em seguida, no verso 15, ele diz que ela é a fonte dos jardins, poço de águas vivas. Peraí, ela não é só o jardim, ela é a fonte que rega o jardim. Isso muda tudo. Muda tudo. Que ótima observação. Essa é uma virada poética belíssima. Ela não é um lugar passivo que precisa ser cuidado por uma fonte externa. Ela é a própria fonte. A água que vem do Líbano seria a água pura e fresca do derretimento da neve das montanhas. Uma imagem de vida, pureza e renovação constantes. Com isso ele está dizendo, você não apenas contém vida, você é a origem da vida. Você me sustenta, me renova, me refresca. Isso a coloca numa posição de poder e vitalidade imensa. E isso prepara o terreno perfeitamente para o grande final do capítulo. Porque depois de toda essa descrição, de todos esses elogios, a noiva finalmente fala. Ela não é um objeto silencioso de admiração. Ela tem uma voz. E o que ela diz no verso 16 é um convite direto e poderoso. É o clímax absoluto. Ela ouve essa metáfora incrível que ele criou para ela, a de ser um paraíso perfumado e exclusivo, e ela não apenas aceita, ela assume essa identidade e age a partir dela. Desperte o vento norte e venha vento sul. Soprem no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Ela não está passiva. Ela está ativamente invocando os ventos para intensificar a experiência sensorial, para que seus perfumes se espalhem. É uma expressão de desejo mútuo e consentimento explícito. Ela está dizendo, sim, eu sou esse jardim que você descreveu, e eu quero que o meu perfume chegue até você. Eu quero que você venha. E a frase final é a cereja do bolo, que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Ela o convida para a intimidade de uma forma tão bonita. Perfeitamente colocado. Note que ela diz, venha ao seu jardim. Ela reconhece que aquele espaço de intimidade agora pertence a ele também, validando a exclusividade que ele tanto valorizou, mas o convite parte dela. É uma entrega mútua, voluntária e cheia de desejo. Ela não é um objeto a ser tomado. Ela é a anfitriã nesse paraíso de intimidade, convidando-o a entrar e a desfrutar. É o ápice da poesia de amor, onde a admiração se encontra com o desejo e o consentimento. Então, recapitulando essa jornada, o capítulo é uma aula de como expressar o amor. Começa com a admiração pela beleza física, usando metáforas da natureza que nos forçam a ver o mundo de outra forma. Depois aprofunda-se no impacto emocional avassalador que essa pessoa causa, um amor que redefine o valor de todas as outras coisas. E, por fim, culmina na grande metáfora do jardim, um símbolo de intimidade, valor, exclusividade e, crucialmente, de desejo mútuo e consentido. Isso mesmo. É uma poesia que usa o mundo concreto, cabras, ovelhas, romãs, especiarias, jardins, para expressar realidades mais profundas da alma e do relacionamento. Mostra que o amor verdadeiro não apenas vê beleza, mas atribui um valor sagrado, quase paradisíaco à pessoa amada.
O que nos deixa com uma reflexão, eu acho. É claro que hoje não vamos elogiar ninguém falando de um rebanho de cabras. As metáforas são de outro tempo, mas o princípio por trás delas é totalmente atemporal. O esforço de encontrar uma linguagem criativa, pessoal e sensorial para descrever o que torna alguém único e belo para nós. Acho que a questão que fica é essa. Em um mundo de elogios genéricos e emojis rápidos, como a gente pode resgatar essa arte? Como podemos, em nossas próprias vidas, encontrar palavras que vão além dos clichês para expressar o que vemos de extraordinário nas pessoas que amamos? Como podemos criar nossa própria poesia para honrar aqueles que são o nosso jardim fechado? Uma bela provocação para encerrarmos. Que Deus abençoe a todos.